no ar, Balanço Celeste, o balanço azul do dia no canal A Voz Celeste. Interaja, opine, participe. E para comandar o Balanço Celeste, aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Alô, Nação Azul, sempre no pedacinho que a galera gosta. Noite de segunda-feira, mais uma semana que se inicia e que ela seja abençoada para todos nós e seja azul para o nosso Cruzeirão. Eu falo em nome dessa marca aqui, Bravo Bet, a Bet de quem é bravo de verdade, Supermercados BH. Maior com você e os demais parceiros que aí estão no rodapé dinâmico do canal A Voz Celeste. Vamos lá. Ontem, São Paulo 1, Cruzeiro 1. Cruzeiro 1, São Paulo 1. O São Paulo saiu na frente, de forma injusta, porque o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo. Aliás, o Cruzeiro foi melhor no jogo todo. Essa é a realidade. Se tivesse que ter tido um vencedor na partida no Morumbi, teria que ter sido a equipe estrelada. Acho até que teve pênalti sim a favor do Cruzeiro e a arbitragem nem o VAR se renderam ao lance com o Cedric, lateral português da equipe São Paulina. Mas vamos lá, pelo menos uma atuação de certa forma convincente. Quem acompanhou os meus comentários pós-jogo, eu confessei que eu fui para a transmissão com certo receio, temeroso, porque o Cruzeiro havia dado um vexame na quarta-feira para o Bochuca e Runa na Copa Sul-Americana, teve cobrança pesada, manifestação do torcedor, reunião do dono da SAF, Pedro Lourenço, com os principais jogadores líderes do elenco, com Leonardo Jardim, nas entrelinhas, deixando também recado para que os jogadores pudessem dar uma resposta dentro das quatro linhas. E começou pelo Leonardo Jardim, que mostrou pelo menos liderança, comando, deu uma sacudida, mudando o time em relação ao que enfrentou o Bochuca e Runa para o jogo com o São Paulo, que iniciou a partida, 6, 7 mudanças, essa é a realidade. Mas aqui, na arte gráfica, aqui do Balanço Celeste, o que o Daniel Moreira preparou? Tem a foto do Mister Leonardo Jardim, aí tem Fagner, tem Lucas Silva, tem o Caio Jorge, beleza, foram titulares. E fica lá o título, né? Está lá o título. Mister mostrou quem quer jogar. Quem realmente está a fim de ter comprometimento. Vestir pra valer, com determinação, com gana, com respeito à camisa estrelada. E a nossa enquete. Fagner, na lateral direita, Lucas Silva no meio-campo e Caio Jorge no ataque. Caio Jorge até fez o gol de empate do Cruzeiro. Esses três jogadores merecem seguir como titulares? Não, eu vou opinar, eu quero a sua opinião, eu quero a sua interação aí com a gente. Mas aqui, sejamos francos, verdadeiros e temos que reconhecer. O time teve postura, o time teve entrega, posicionamento tático, teve gana, teve determinação, vários adjetivos que eu vinha ilustrando nos meus comentários e que o Cruzeiro não vinha apresentando, que é justamente a gana, a tesão, a vontade, a aplicação, e esses jogadores que entraram, a maioria correspondeu. Mas aqui, mister, Dudu não pode ser reserva de Wanderson. O Christian volante não pode ser titular. Tomara que você, Leonardo Jardim, comandante, técnico do Cruzeiro, faça aí uma melhor avaliação, observe a entrega desses jogadores, ou melhor, a produtividade
que eles não mostraram no jogo ou não tiveram no jogo, não produziram a contento. E o Wanderson já era para ter sido substituído há muito tempo, já na volta para a etapa complementar. Não vem fazendo absolutamente nada. Foi o último reforço a chegar à toca, veio do Internacional, tem potencial, pode até vir a mostrar, mas de cara, ser titular, com o Leonardo Jardim colocando no banco de reservas o Dudu, aí não, demorou demais a colocar o Dudu no jogo. E quando fez, não sacou o Wanderson. Mas o que eu ia falar aqui? Jonathan vai voltar na quinta-feira no jogo com o Bahia. E o Gabigol, hein, ficou no banco o tempo todo. Eu até achei que ele entraria, porque o Gabigol é jogador de jogo grande, e ontem foi um jogo grande. Achei que ele realmente jogaria. O Jonathan volta quinta-feira porque cumpriu suspensão. A crítica que eu fiz ontem ao Leonardo Jardim foi ter substituído o Lucas Silva e o Caio Jorge. Aí vieram alguns questionando, mas o Lucas Silva cansou. Não foi bem isso que eu ouvi dele na zona mista, não. Na entrevista que ele concedeu aos companheiros que lá estiveram na zona mista, registrando justamente essa entrevista. Se fosse assim, o Fagner teria que estar muito mais cansado. E ele foi o titular da lateral direita, do começo ao fim. E esteve em campo e não comprometeu. E o Lucas Silva estava bem. E quando o Cruzeiro empatou o jogo, o Cruzeiro estava bem, psicologicamente bem no jogo, para cima, exercendo assim, não vou dizer pressão. Em nenhum momento abaçou o São Paulo, mas estava mais presente. Estava marcando mais presença no campo de defesa do São Paulo, deixando até o time paulista, o adversário, um pouco assustado, atabalhoado. E aí eu achei que ele quebrou o ritmo. Poderia ter tirado o Lucas Romero primeiro, mas não o Lucas Silva. Poderia colocar o Wallace como ele colocou, mas não tirando o Lucas Silva, não tirando o Caio Jorge, que estava sendo uma referência. Já que ele não botou o Gabigol, continuasse com o Caio Jorge, que é garoto, é jovem, tá com todo o gás, sabe? Essa é a restrição que eu faço. Mas eu fiz a ressalva de que foi um resultado não para ser comemorado, mas para ser valorizado. Um ponto lá fora, contra o São Paulo e tudo mais, tem que ser levado muito em consideração. E fazer justiça também ao Leonardo Jardim. Eu acho que, no balanço, no cômputo geral, ele foi bem pelas mudanças que promoveu. E que foram, na verdade, muitas, né? Ele colocou aí o Vidalba, porque o Jonathan estava suspenso. Ele colocou o Kaique na lateral esquerda, porque o Marlon foi emprestado ao Grêmio, colocou o Fagner na lateral direita, o William não vinha realmente correspondendo, colocou o Lucas Silva na vaga do Matheus Henrique, não justificou a entrada do Christian, ele tirando, no caso, um atacante, tirando o Dudu, né, e insistiu lá com o Wanderson. Mas a minha opinião, vou deixar aqui a minha opinião, deste começo de semana, eu manteria o Caio Jorge. Eu acho que agora o Lucas Silva é e deve ser o titular por justiça, por aquilo que ele apresentou. Ele dá qualidade sim ao meio-campo, tem bom passe e de repente, quem sabe, numa sequência, revivendo o grande Lucas Silva que ele sempre foi em anos anteriores com a camisa estrelada. E o Fagner também, na minha opinião, deverá ter uma sequência, merece ter esta sequência. Mas opine você aí. Dê o seu pitaco, muito mais importante do que o meu. E desejar a todos uma grande semana e aguardar a quinta-feira com 30 mil torcedores empurrando o Cruzeiro para cima do Bahia. Pode dar uma guinada agora, Bahia, e aí no domingo pega o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista. Brasileirão não tem moleza, mas em casa tem que fazer o dever de casa. É isso. Foi mais um Balanço Celeste com Arthur Moraes. Canal A Voz Celeste.